quarto 307. Eu me chamo Rogério. Eu moro na cidade de São Paulo. Eu trabalho como segurança há mais ou menos uns 15 anos e durante todo esse tempo eu tive a minha cota de experiências estranhas. A que eu quero compartilhar aqui foi sem dúvida uma das mais impressionantes. Eu já posso adiantar que foi muito assustador e aconteceu enquanto eu trabalhava como vigia noturno em um hospital particular na cidade de São Paulo. Enfim, eu vou contar como foi. Sempre fui um homem cético, que não acreditava em nada que não pudesse ver ou provar sua existência. Isso veio do meu pai, que também era cético, diferente da minha mãe, que sempre acreditou em coisas sobrenaturais. Confesso que essa forma de pensar facilitou e muito a minha decisão de trabalhar em locais e horários que a maioria evitaria. Durante a minha carreira, trabalhei como vigia em prédios vazios, edifícios em construção e empresas sempre no turno da noite. Talvez por isso, nunca me importei muito com as histórias que os outros contavam sobre lugares assombrados. Quando eu comecei a trabalhar naquele hospital, as primeiras semanas foram tranquilas, mas logo vários funcionários começaram a contar histórias estranhas que ocorriam lá dentro. Eu ouvia em silêncio, mas sempre achava tudo uma grande bobagem. O enfermeiro me contou sobre vultos e sons estranhos nos corredores do terceiro andar, onde ficavam os pacientes da UTI. Outras pessoas falavam que viam figuras andando e desaparecendo naqueles corredores. Quase toda semana eu ouvia alguma história que eu considerava ser absurda. Mas tudo mudou no terceiro mês de trabalho. Foi quando tudo que eu achava que era certo virou de cabeça para baixo. Eu iniciava o meu turno às 10 horas da noite e encerrava às 6 da manhã. Eu dividia a segurança do hospital com 2 colegas que cuidavam de outros setores, pois o hospital era relativamente grande. Numa sexta-feira, tudo parecia normal. Eu fazia as rondas de tempos em tempos pelo segundo e terceiro andar. No geral, era um trabalho bem tranquilo, sem muitas ocorrências entre as 2 e as 6 horas da manhã, quando eu bati o cartão e ia para casa. Naquela noite parecia que seria mais um turno comum, pelo menos até as 3:30 da manhã. Eu já havia feito uma ronda há cerca de 1 hora antes e o hospital estava bem silencioso. Naquela época, haviam poucos pacientes internados na UTI. Se eu não me engano, apenas 5 leitos estavam ocupados. Com o horário avançado, muitos corredores ficavam com as luzes parcialmente apagadas. As lâmpadas eram acesas de 2 em 2, deixando partes do trajeto um pouco mais escuras, mas nada que impedisse a visão. Isso nunca foi um problema para mim, pois eu já havia trabalhado em edifícios em construção sem eletricidade. O escuro, na verdade, nunca me incomodou. Eu segui para mais uma ronda, verificando portas e equipamentos de segurança. Lembro que aquela não era uma boa fase para mim. Eu estava saindo de um casamento completamente conturbado e o trabalho era uma forma de distrair a minha mente dos problemas. Pena que naquela noite as coisas estavam prestes a piorar. Eu fui até o terceiro andar, onde ficavam os quartos dos pacientes internados. Os corredores estavam um pouco mais escuros do que os outros andares. Enquanto eu caminhava, eu ficava observando as portas. Cheguei ao final do corredor e notei que uma delas estava entreaberta. O leito estava ocupado. Eu me aproximei para ver se havia alguma enfermeira lá dentro, mas ao olhar para dentro do quarto, percebi que apenas o paciente estava na cama. Eu achei estranho, mas fui fechar a porta.
foi quando eu ouvi um som fraco vindo do interior do quarto. Era um choro bem baixinho e abafado. Lentamente, abri mais a porta e coloquei a metade do meu corpo para dentro para ouvir melhor. Eu nunca irei me esquecer. Era o quarto 307. Olhei para a paciente na cama e vi que se tratava de uma mulher. Ela estava coberta com um lençol branco. O choro continuava ainda baixo, parecendo vir da direção da cama. Havia também uma pequena cômoda e uma poltrona ao lado. Tentei entender de onde o som vinha, mas a mulher estava imóvel. Dei mais alguns passos e percebi que a mesma dormia, respirando lentamente, com um tubo de oxigênio no nariz. Por um momento, eu até pensei que ela poderia ter acordado e chorado, mas naquela condição, isso parecia improvável. As coisas ficaram ainda mais estranhas. O choro ficou mais alto e parecia mudar de lugar dentro do quarto. Às vezes, parecia vir de um canto, em outros momentos de outro. Naquele momento, comecei a ficar realmente assustado. Eu fui até a porta do banheiro e a abri devagar. Estava vazio, com a luz apagada. Depois eu me aproximei da janela para ver se o som vinha da rua. Mas lá fora, tudo estava deserto. Mais do que o normal para uma cidade como São Paulo. Porém, o choro continuava. Então me virei para a cama do paciente, que continuava imóvel. Ela dormia profundamente. Só o movimento lento do seu peito mostrava que ainda respirava com auxílio do oxigênio. Eu estava muito confuso com tudo aquilo, já achando até que era uma coisa da minha cabeça. Será que eu estava imaginando aquele barulho, aquele choro estranho? Foi então que me virei para olhar novamente pelo quarto e saí até o banheiro para jogar uma água no rosto. E foi nesse momento que ouvi algo que me fez estremecer por completo. Ao lado da cama havia uma poltrona que até então estava vazia, mas quando me virei para olhar, havia uma figura sentada lá. Ela estava vestida toda de preto, com um capuz cobrindo o rosto. Parecia uma menina ou até mesmo uma adolescente, pois não era muito grande. Me lembro que era bem magra. Ela estava sentada, curvada, encolhida com as mãos no rosto. O som do choro ficou ainda mais evidente naquele momento. Eu fiquei parado, com os olhos arregalados e sem reação. A princípio, não dava para ver o seu rosto, e toda aquela situação era completamente insana e sem explicação. Não havia um registro de visitantes. Eu havia passado 2 vezes naquele local sem ver ninguém. Na minha cabeça, aquilo só poderia ser uma alucinação. Eu não conseguia raciocinar direito, mas mesmo apavorado, respirei fundo e falei com a voz meio fraca e trêmula, perguntando quem era aquela pessoa e o que fazia ali, pois já era de madrugada e estava fora do horário de visita. Mas ela não teve nenhuma reação. Continuou com as mãos sobre o rosto, chorando, sem responder às minhas perguntas. Então, eu fui mais incisivo, repetindo a pergunta e pedindo que falasse o que fazia ali e se precisava de alguma ajuda. Foi então que, lentamente, ela foi tirando as mãos do rosto e levantou a cabeça para me olhar. Naquele instante, eu entrei em choque. Aquilo não poderia ser algo desse mundo. Ela parecia uma jovem moça entre 11 e 12 anos, mas não era normal. Tinha um aspecto assombroso, a pele muito pálida, olheiras profundas e os olhos escuros encharcados em lágrimas. Ela não tinha muita expressão, era como se não houvesse vida em seu olhar, apenas transmitia dor e desesperança na forma como me encarava. Um frio repentino tomou conta do quarto. Eu fiquei sem conseguir me mexer. Então, aquela coisa se virou em direção à cama, apontou com um dedo e disse algo bem apavorante.
Ela simplesmente disse que aquela mulher no leito era sua mãe. Em seguida, virou-se para mim com aqueles olhos vazios e disse que a sua mãe havia tirado a sua vida. Naquele momento, os meus olhos se arregalaram e começaram a arder. Em seguida, as lágrimas escorreram pela lateral do meu rosto. Eu realmente não conseguia me mexer. Era como se uma força tivesse tomado conta do meu corpo. Na verdade, eu só queria era sair daquele quarto maldito o mais rápido possível. Foi então que aquela aparição começou a se levantar e andar devagar, com a cabeça baixa em minha direção. Eu tentei me mover, porém sem sucesso. Olhei desesperado para a porta e depois para aquela coisa vindo na minha direção. Eu busquei forças de algum lugar que eu nem sei onde, mas consegui me mover. E então eu tentei correr até a porta. E para o meu desespero, ela estava trancada. Aquela coisa chegou perto de mim. Eu senti um gelo tomar conta das minhas costas. Eu me virei rapidamente e olhei para baixo. E lá estava ela me encarando, com um olhar sério e sem vida. Na hora eu me recuei e me encostei na parede. Eu estava no mais completo desespero. O que me restou foi apenas fechar os meus olhos e assim tentar me lembrar de alguma prece do qual a minha mãe havia me ensinado quando eu era apenas uma criança. Mesmo que eu não tivesse nenhuma crença, essa foi a única coisa que me veio à cabeça. Eu só queria acordar daquele pesadelo. Então veio a pior parte. Foi quando eu senti uma mão fria tocando o meu rosto e em seguida uma voz sussurrar bem perto do meu ouvido aquelas malditas palavras. Mas agora com um tom ainda mais sinistro e uma voz ainda mais macabra, a mais macabra que eu já ouvi em toda a minha vida. Ela apenas repetia essas palavras. Essa é minha mãe. Ela me matou. Ela é minha mãe. Ela me matou. Eu coloquei as mãos nos ouvidos para tentar parar de ouvir aquilo. Ela repetia aquelas palavras umas 4 ou 5 vezes e então tudo silenciou. Eu abri os meus olhos lentamente, olhei para a frente, mas não havia ninguém. Apenas a mulher deitada na cama. Tudo estava como antes. O silêncio havia tomado conta do quarto. Virei-me rapidamente e tentei abrir a porta. E ela abriu normalmente. Eu não aguentei. Saí correndo feito louco pelo corredor e desci para o térreo. Eu fui até o banheiro dos funcionários que estava vazio. Lá eu desabei. Eu não consegui me segurar. Sentei-me no chão e comecei a chorar como eu não fazia havia anos. Uns 10 minutos depois, eu tentei me recompor. Lavei o rosto e olhei no relógio. Eu fiquei espantado ao perceber que já eram quase 5 horas da manhã. Isso não fazia o menor sentido. Eu não poderia ter ficado quase 2 horas dentro daquele quarto. Eu peguei a minha mochila e fui até a recepção. Eu disse que eu precisava ir embora, pois eu não estava passando bem. Como faltava menos de 1 hora para acabar o meu expediente, eu não tive problemas para sair. E quando eu cheguei em casa, eram quase 7 horas da manhã. Eu não consegui pregar os meus olhos, tentando entender o que de fato eu havia vivenciado, pois foi realmente algo impressionante e apavorante. Eu tentei investigar aquela paciente, mas eu não obtive muitas informações. Eu soube apenas que ela era uma mulher rica, esposa de um empresário. A única coisa que eu descobri foi que eles tiveram uma filha, que infelizmente havia falecido em um acidente, mas não havia muitos detalhes sobre o que havia acontecido. Também não quis ir muito a fundo nisso, pois eu já estava passando por muitas coisas na minha vida e eu não queria mais isso na minha cabeça. Eu trabalhei por mais 2 meses naquele hospital e não tive nenhuma outra experiência como aquela. Porém, mesmo assim, as noites seguintes foram bem complicadas. Eu andava sempre assustado pelos corredores, até que me apareceu uma nova oportunidade de trabalho e eu não pensei 2 vezes.
Eu aceitei na hora. Eu me lembro que naquela madrugada eu havia passado de cético a testemunha que o sobrenatural é realmente real. Eu tive umas outras experiências, mas nada se igualou àquilo. Hoje em dia eu posso afirmar sem nenhuma dúvida: realmente existem coisas assombradas nesse nosso mundo. Boa noite. O mistério que mudou a minha vida. Olá, eu me chamo Miguel. Eu tenho 46 anos de idade e moro atualmente em Sobral, no estado do Ceará. Hoje trabalho como professor de Geografia e História. Esse ocorrido aconteceu comigo há alguns anos, quando eu estava em uma universidade em Fortaleza, e me marcou de uma forma que até hoje eu me pergunto por que aquilo aconteceu. O ano era 1994. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade de Geografia. Os meus amigos e eu estávamos pesquisando sobre algumas áreas do sertão do Ceará. Então escolhemos uma região cheia de grutas e histórias interessantes. Porém, mais para frente, eu me arrependeria de ter feito essa sugestão de trabalho. Esse projeto da universidade era feito em pequenas equipes. A nossa, estávamos apenas o Júnior, o Paulo e eu. Éramos aqueles amigos inseparáveis. Íamos juntos para festas, trabalhos de aula e até morávamos juntos, pois, como éramos de cidades diferentes, alugamos um aposento perto da universidade e dividíamos as despesas e o aluguel, pois não tínhamos família em Fortaleza. Eu sugeri essa pesquisa para os meus amigos com base em uma reportagem da época que eu vi na TV Jangadeiro, uma emissora local aqui do Ceará. A reportagem falava sobre as grutas do Veado Campeiro, do Sino, da Mesa, do Jardim do Macaco, do Amor, do Mirante Arco de Deus e do Túnel do Amor, entre outras. A região ficava a uns 12 quilômetros do município de Tejuçuoca e era conhecida como Furna dos Ossos, pois dezenas de ossadas humanas, sendo elas de criminosos, cangaceiros e desafetos políticos, foram deixadas no local desde o começo do século XX. Com o tempo, a comunidade local deu um destino religioso a esses ossos e montou um pequeno altar, onde hoje está situado o Santuário de Nossa Senhora das Graças. Eu convidei os meus amigos para conhecer esse cenário macabro e até mesmo interessante. Pegamos as nossas mochilas, as enchemos de material e viajamos para passar o final de semana nos aventurando por aquelas trilhas cheias de histórias a serem desvendadas. Chegamos na pequena cidade de Tejuçuoca no meio da tarde de uma sexta-feira e nos hospedamos no hotel local. Guardamos as nossas coisas e fomos atrás de alguém que conhecesse a região para poder nos guiar nessa aventura. O rapaz do hotel nos indicou um senhor que conhecia bem o caminho e a história daquele local. Ele também nos passou mais ou menos a localização da casa desse homem. Naquela época, como não havia GPS, precisamos perguntar às pessoas sobre o endereço, pois era um pouco afastado da cidade e não tinha pontos de referência. Porém, depois de muita procura, enfim encontramos a casa desse senhor, no qual iremos chamá-lo de Marcos. Já era início da noite, a casa dele era simples e ficava afastada da cidade. Bati na porta e logo em seguida ele veio nos receber na entrada. "O senhor é o Marcos?" perguntei. "Eu me chamo Miguel, sou estudante de geografia em uma universidade em Fortaleza. Os meus amigos e eu viemos fazer uma pesquisa sobre essa região, já que há várias formações arqueológicas, monumentos e grutas naturais." O seu Marcos nos olhou dos pés à cabeça e pediu para entrarmos em sua humilde casinha.
Ele nos ofereceu bancos de madeira para sentarmos e perguntou se aceitávamos um café. Eu respondi que sim. Ele então pediu para sua esposa preparar um café fresquinho para nós. Explicamos que o nosso intuito era passar o dia todo e também a noite na região, pois queríamos tirar fotos tanto de dia quanto durante a noite. E foi nesse momento que o seu Marcos me olhou com uma expressão séria e me perguntou: "Você quer ir logo à noite, rapaz? Você não conhece a fama desse lugar?" Surpreso, eu respondi que não conhecia. E foi nesse instante que a sua esposa chegou com um café quentinho e nos serviu em copinhos de vidro. Então, o seu Marcos começou a contar o que ele sabia sobre aquele local. Então, meus jovens, há alguns anos, esse lugar era bem famoso por ser um ponto de desova de corpos. Os fazendeiros da região contratavam cangaceiros para eliminar qualquer possível ameaça. Muitos desses corpos eram dos cangaceiros, mas também haviam inocentes. Às vezes, retirantes vinham pedir emprego na região e os fazendeiros até davam trabalho, mas nunca confiavam neles, pois se tivessem qualquer suspeita, logo mandavam eliminá-los. Ele fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou. Como os fazendeiros e os coronéis sabiam ler e escrever, eles usavam isso para enganar os analfabetos. Escreviam um bilhete dizendo que a pessoa deveria ser morta e entregavam para a própria vítima levar ao cangaceiro. Assim, sem saber, a pessoa carregava a própria sentença de morte. E quando este chegava ao cangaceiro, este dizia que iriam caçar juntos na manhã seguinte, a mando do patrão. A vítima inocente acabava acreditando, e quando chegavam às grutas, ele a matava e enterrava ali mesmo sem qualquer preocupação com as consequências. Isso aconteceu por muitos anos. Naquele momento o silêncio havia tomado conta do ambiente. Então seu Marcos continuou falando. Mas não é só isso. Quando anoitece, aquele local acaba se transformando em um verdadeiro inferno. Dizem que é possível ouvir gritos desesperados de homens e crianças, seguidos de gargalhadas demoníacas. As pessoas também veem vultos e até mesmo uma criatura escura de olhos vermelhos vagando por lá. Eu já ouvi muitos relatos desse tipo. Até o meu pai, que foi caçar por aquelas bandas, certa vez teve que desistir depois de ter ouvido coisas estranhas dentro de uma das grutas. Ao ouvirmos aquilo, tanto o Júnior quanto eu ficamos sérios, ouvindo tudo aquilo. Porém, o Paulo começou a rir e disse: pelo amor de Deus, né? Vocês não irão acreditar nessa história sem pé e sem cabeça. Eu não duvido que os assassinatos tenham acontecido, mas esses contos de assombração são pura lorota. Pessoal, quem morreu não volta mais, pelo amor de Deus. Na mesma hora eu fiquei irritado e disse: pelo amor de Deus, macho, deixa de ser mal educado. O seu Marcos nos olhou sério e disse: se quiserem que eu os leve, o meu valor é tanto, mas se for para passar a noite, eu cobro o dobro. Na mesma hora nós três aceitamos. Então pela manhã ele nos encontraria no hotel para partirmos rumo a tal trilha. Já no hotel, eu conversei com Paulo. Macho, tu foi muito ignorante com o velho. Você sabe que as pessoas do interior são muito supersticiosas. Você tem que respeitar. Ele suspirou e me respondeu: você tem razão, eu acho que exagerei, mas detesto histórias mentirosas de fantasmas. O Júnior então me puxou para o lado e com um olhar sério confessou: cara, não queria falar não, mas eu tô com medo. Eu sinto energias positivas e negativas. Eu tenho medo de falar sobre isso e me chamarem de louco. Você é o único em que eu confio para contar essas coisas. Então, na manhã seguinte, lá por volta das 8 horas,
o seu Marcos chegou com seu cachorro, um vira-lata caramelo chamado Chiquito. O bichinho era bem esperto e, segundo seu dono, evitava ataques de animais selvagens. Então pegamos as nossas coisas, como por exemplo alimentos para 2 dias, nossas máquinas fotográficas com rolo de filme, cadernos para anotações e partimos rumo em direção ao local onde faríamos o nosso estudo. A paisagem era linda, a natureza nos deixava encantados. Ele ia chegando a cada local, que não eram poucos, e o seu Marcos ia explicando as coisas. O Júnior ia escrevendo tudo sobre aquele lugar. Eu ficava tirando as fotos e o bonitinho do Paulo só ficava sentado, olhando a gente trabalhar e reclamando dos mosquitos e do calor. Eu pedia desculpas para o seu Marcos pelas idiotices do Paulo e ele respondeu que só veio por causa da minha educação e gentileza, porque esse meu amigo era um abestado. O dia passou tão rápido que nem percebemos que estava escurecendo. Quando já era noite, começou a chuviscar. Foi aí que demos falta do bonitinho do Paulo. Eu perguntei ao Júnior onde ele tinha visto Paulo pela última vez. Ele disse que não sabia, pois estava tão ocupado escrevendo sobre o local que nem percebeu. Eu pedi para o seu Marcos se a gente poderia ir atrás do Paulo, mas nesse momento a chuva engrossou e tivemos que procurar um abrigo. Fomos para uma das grutas e fizemos um pequeno fogo. Já o seu Marcos disse que o certo era procurar pela manhã, já que aquela hora era perigosa por causa da chuva e porque alguém poderia se machucar feio. O nosso pequeno vira-lata não parava de olhar para dentro da caverna, choramingando e latindo muito. Já o meu amigo Júnior se aproximou de mim e disse: Miguel, esse local tem uma energia muito pesada, parece até que eu vou sufocar aqui. Eu disse para ele segurar a onda, pois estávamos presos ali dentro até amanhã. Fizemos uma comida enlatada, comemos e nos preparamos para dormir ali mesmo naquela gruta. Só que o Chiquito estava muito agitado e não nos deixava dormir. Encucado com aquilo, perguntei ao seu Marcos se estava tudo bem com o vira-lata dele. Então, ele bem sério me respondeu: Bom, meu amigo, com toda certeza, o Chiquito está vendo alguma coisa. Naquele momento eu tentei fingir que estava tudo bem, mas para piorar a situação, o Júnior estava com os olhos esbugalhados, olhando para dentro da caverna. Foi quando que do nada saíram vários morcegos lá de dentro. Todos nós nos assustamos e tentamos nos acalmar, mas aquilo era só o começo. Depois de alguns minutos, começamos a ouvir gargalhadas e em seguida choros e lamentos de homens, mulheres e crianças. Todos eles estavam pedindo ajuda. Na mesma hora eu olhei para o seu Marcos e disse: Que diacho é isso? O pobre do Júnior estava quase se mijando nas calças e o Chiquito tremia de medo. O seu Marcos era o único cabra macho de verdade ali entre nós três e disse que não era para a gente ligar, pois se dessemos trela, aquilo iria piorar. Então eu falei: Como assim, seu Marcos? Você não quer que a gente fique nervoso ouvindo isso tudo? Aquele ambiente estava pesado demais. As gargalhadas ecoavam pela gruta e os choros faziam qualquer um infartar. E o seu Marcos estava ali de boa, parecia até que estava se divertindo com toda aquela situação. Foi aí que eu tive a infeliz ideia de pegar um dos rolos de filme e colocar na máquina fotográfica e tirar foto da parte mais interna da caverna. Como eu fui burro. Quando eu fui tirar a foto, deu um brilho e eu vi bem na minha frente uma criatura assustadora. Ela tinha a cara de um demônio terrível com os olhos vermelhos. Aquilo durou só um segundo, mas me traumatizou para o resto da minha vida. Aquele demônio deu uma gargalhada horrenda que ecoou pela caverna.
Eu saí em disparada para o meio da chuva. O pobre do Júnior correu atrás de mim. Então eu falei que não aguentava mais aquilo, que para mim essa viagem já havia acabado. Só iríamos ficar com as fotos que já tínhamos tirado e com os relatórios que conseguimos fazer. O seu Marcos nos olhou bem sério e disse: "Tá bom, vocês que sabem." A tranquilidade daquele homem me deixava irritado. Ou ele era muito corajoso, ou era doido mesmo. E detalhe, a gente ainda tinha que ir atrás do Paulo naquele breu debaixo daquela chuva. Nunca tínhamos sentido tanto frio e medo em nossas vidas. Quando já estava quase amanhecendo, escutamos os gritos do Paulo pedindo ajuda, e graças a Deus achamos ele. O Paulo estava perto de uma das grutas pelo lado de fora. Ele estava todo sujo de lama e muito assustado. Olhei para ele e vi que estava machucado no pé. Eu perguntei o que houve e ele me relatou que havia se perdido da gente porque acabou cochilando no pé de uma árvore e não percebeu quando nós nos distanciamos dele. Ele havia ficado ali por muito tempo esperando a gente voltar, mas nós não voltamos. Foi quando começou a chover muito forte e ele procurou um abrigo em uma das grutas e ficou esperando a chuva passar. Foi então que, de repente, ouviu uma gargalhada sombria vindo de dentro da caverna. O seu sangue gelou na mesma hora, pois pensou que seria um assalto, e quem dera que fosse só isso. No meio do breu, saiu uma criatura que parecia ser um esqueleto humano. Aquilo usava uma espécie de chapéu de cangaceiro, e ele só conseguiu ver porque o relâmpago iluminava a entrada da caverna. Eu saí correndo feito um condenado, sem direção, e aquela coisa vinha atrás de mim. Então pisei em falso numa pedra e acabei torcendo o tornozelo. Eu saí puxando a perna sem rumo. Aquele esqueleto parecia brincar comigo, pois não chegava muito perto, só queria me atormentar. Naquele momento eu fiz uma promessa a São Francisco das Chagas que, se por acaso aquela coisa sumisse, todos os anos eu iria para Canidé acender velas. E com muita oração, aquela criatura foi sumindo aos poucos e as gargalhadas foram diminuindo até que vocês ouviram meu pedido de ajuda. O Paulo terminou de relatar tudo com a voz completamente embargada. Já o seu Marcos olhou para ele com um sorriso de canto de boca, estava debochando e falou: "Mas não foi você mesmo que disse que era só historinha de fantasma?" O Paulo ficou sem jeito e pediu desculpas ao seu Marcos pela grosseria do outro dia. Como o seu Marcos conhecia a trilha, fomos para o hotel naquela mesma madrugada. Não quisemos esperar o amanhecer. Fomos embora na chuva mesmo, carregando o Paulo no ombro. Júnior só ficava olhando para os lados, pois estava muito assustado e tremendo de medo e frio. Depois de quase 3 horas de caminhada, enfim chegamos ao nosso hotel. Pagamos ao seu Marcos e fomos para o nosso quarto. Pela manhã, fomos embora para a Fortaleza. Só fizemos uma promessa de não contar isso para ninguém na nossa universidade, pois com toda certeza iriam tirar sarro da nossa cara. O material que conseguimos foi o suficiente para apresentar o trabalho, só que as fotos dos primeiros rolos de filmagem pegaram. O filme que eu usei para tirar foto da criatura, todos queimaram, nenhuma salvou. Depois desse dia, nunca mais voltei para aquelas ruínas e grutas. Agora, as minhas pesquisas são feitas, na maioria, por livros mesmo. Nunca mais eu invento de fazer pesquisa em grutas, florestas e locais assombrados. Paulo e o Júnior são os meus amigos até hoje. O Júnior virou pastor e o Paulo desistiu da faculdade no último ano. Já o seu Marcos, eu não sei se ainda está vivo, mas nunca irei voltar para aquele local para saber. Para falar a verdade, eu não quero nem saber do Parque Furna dos Ossos. Muito obrigado por ouvirem o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.